até projetado durante a semana e hoje no início do culto. Eu quero falar um pouco sobre uma vida com propósitos. Eu quero trazer primeiramente sobre essa questão do propósito, sabe? Você já parou para pensar em qual é o seu propósito? Por exemplo, qual que é o propósito de um copo? Ser um recipiente para um líquido, no caso aqui água. Qual que é o propósito de um carro? Ser um meio de transporte. Me fala do que adianta você ter talvez uma Ferrari, um Volvo, e ele ficar parado na garagem que não tem gasolina porque não anda. Em vez de pagar IPVA, você vai pagar IPTU dele. Não faz sentido. Um carro tem como propósito ser um meio de transporte. Esse é o propósito dele, a função dele, ele foi projetado para isso. Um martelo, para que o martelo foi projetado? Para apertar parafuso? Não, mas a gente de vez em quando faz isso, né? E dá ruim, espana. O martelo foi feito para pregar prego e retirar prego. Essa é a função dele, é o propósito dele. O propósito da esposa é sempre estar certa. Posso falar isso que a Poliana, a pastora Poli está lá no Kids agora ministrando. O propósito do marido é sempre pedir desculpa. Mas qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Você já parou para pensar para que você foi criado? Com qual propósito Deus o gerou? Deus o criou? Deus escolheu te adotar através da cruz como filho de Deus? Quais os propósitos das nossas vidas? Pode ir projetando já o slide, Marcos, e à medida que eu for, a mensagem vai passando junto com a mensagem. Mas hoje eu quero trazer essa pergunta para nós. Sabe, qual o propósito de Deus para a sua vida? Uma vida sem propósito é uma vida vazia e triste. Quem não tem propósito não vive, mas na verdade sobrevive. Quem não tem um propósito está sobrevivendo. Está tendo uma vida vazia. Não está encontrando o seu destino, o seu propósito de vida, a sua função, aquilo pelo qual foi projetado desde a eternidade por Deus. Afinal, o que é propósito? Então, quero trazer primeiramente a definição do dicionário propósito, substantivo masculino. Primeiro, intenção de fazer algo, projeto, desígnio. Segundo, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Então, qual é o seu propósito, o seu objetivo, a sua finalidade? Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? O que é ter um propósito, pastor? Ter um propósito é ter um motivo forte, significativo, que impulsiona as nossas ações e decisões, dando sentido e direção à nossa vida. Descobrir os propósitos de Deus para nossas vidas é descobrir o destino, a estrada, o alvo, o foco, é descobrir o sentido da vida. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, na versão da mensagem: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele, e nele encontra o seu propósito. Você encontra os seus propósitos de vida em Deus. Em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo escreve para nós: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito, queridos, é algo único, é algo que aponta o destino, aponta a estrada pela qual vamos trilhar. E o propósito de vida, às vezes podemos cometer alguns equívocos achando que ele é somente. Ele também é, mas não é tudo. Somente a sua carreira profissional. A sua carreira profissional, ela tem a ver com o seu propósito de vida, mas ela não define o seu propósito de vida. Então, às vezes achamos que pode ser a nossa família. A sua família tem a ver, seus sonhos têm a ver, mas não define somente isso, porque o propósito da vida é maior que nossa carreira, que nossa família, que nossos sonhos e ambições. O propósito de sua vida está em algo superior. E nós não iremos descobrir o propósito da vida olhando para nós mesmos, olhando somente para o espelho. Mas quando nós olhamos e nos voltamos para Deus,
o Supremo Criador, o Deus Todo-Poderoso. Nele encontramos a resposta. Por que você faz o que você faz? Qual o propósito? Em Deus encontramos. Deus tem propósito para todos. Propósitos coletivos e globais e propósitos específicos e individuais para cada um. Cada um de nós foi criado e projetado por Deus para ser repleto de propósitos coletivos e individuais. E a nossa tarefa é a cada dia descobrir e dedicar para vivenciar aqueles propósitos que foram descobertos. Algo que eu quero trazer para nós, às vezes tem pessoas que têm uma história desafiadora, uma história não fácil. E fica difícil, talvez, para descobrir o seu propósito. Mas em Deus, em Cristo Jesus e através da palavra de Deus, nós encontramos nosso propósito de vida. E a primeira coisa que eu quero dizer para todos nós, que ninguém aqui está aqui por acaso. Ninguém aqui é um acidente. Ninguém aqui talvez seus pais biológicos possam achar que tem alguém que não foi planejado. Mas desde a eternidade, ninguém é um acidente. Todos foram planejados e projetados por Deus para serem filhos dele, para ser a expressão de Deus aqui na terra. Então Deus nos planejou, nos projetou, nos escolheu nos amar e nos presentear com propósitos únicos. Em Isaías 44, verso 2, eu sou o Criador, você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 26, 3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. E eu quero trazer para nós, queridos, essa importância de pensar nos seus propósitos. Pastor Mateus ministrou há 2 semanas sobre essa questão de ter alvos, metas para 2024. Eu quero encorajar, comece a orar, a planejar 2024, suas metas, seus alvos. Isso é muito importante. E eu quero linkar a essa mensagem tão poderosa do pastor Mateus, que eu encorajo você a voltar e ouvir no nosso canal do YouTube novamente, mas para que você entenda o seu propósito, porque isso vai clarear para seus alvos e metas. Se encontre em Deus, encontre os seus propósitos. E o Senhor trouxe ao meu coração de trazer essa mensagem. Ele trouxe à minha memória um livro que eu li no início da minha fé, alguns poucos anos atrás, quase 22, que é do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. O pastor Rick Warren é um grande pastor, uma grande referência mundial, pastor ali na Califórnia da Saddleback, uma igreja inspiradora e um pastor inspirador. E nesse livro, Uma Vida com Propósitos, é um livro que traz um devocional de 40 dias para você descobrir e aplicar os propósitos de Deus sobre a sua vida. E quando olhando para a vida de Jesus, nós vemos uma vida pautada em propósitos. A vida de Jesus aqui na terra não foi uma vida em vão, uma vida ao acaso, mas uma vida pautada por um senso de propósito. E baseado na vida de Jesus, inspirado nesse livro, eu quero trazer alguns propósitos globais que Deus tem para mim e para você, propósitos claros de Deus para a sua igreja e para os seus filhos. Amém? Eu quero começar com o primeiro propósito. Eu e você fomos planejados, sonhados para agradar a Deus. Você foi planejado para agradar a Deus. O primeiro propósito de Deus sobre a sua vida é você viver uma vida que vai agradar a Deus. Em Apocalipse 4, verso 11, tu criaste todas as coisas e é para o seu agrado que elas existem e foram criadas. Sabe, Jesus tinha como propósito a sua vida agradar ao Deus Pai. Por isso ele fez o que fez. Jesus tinha como propósito agradar a Deus. E Deus tem para nós, como os filhos, através da adoção, como propósito da nossa vida, é você agradar a Deus. Você sendo um funcionário, você agrada a Deus. Sendo o melhor funcionário, levando o reino de Deus ali, levando a luz de Jesus. Você sendo um empresário, e sendo um empresário agradando a Deus, sendo o melhor empresário que você pode ser para o mercado, para os seus funcionários. Você está agradando a Deus. Agradar a Deus engloba tudo. Nossa forma de viver tem como propósito agradar a Deus. Como? Como podemos agradar a Deus? Sabe, agradar a Deus é quando nós entendemos que a adoração é um estilo de vida e a minha vida é uma expressão de adoração.
Essa banda maravilhosa, ministrada hoje de manhã e à noite, incrível, céu na terra, poder puro, é uma expressão, mas não é a única expressão. A música é uma expressão de adoração a Deus, mas não é a única expressão de adoração a Deus. E ouso dizer que a principal expressão de adoração a Deus é você, sou eu, somos nós. A nossa vida, a nossa forma de viver pode ser uma expressão de adoração a Deus. Por isso, o nosso propósito de vida é viver uma vida que seja uma adoração constante a Deus e agrade a Ele. Mas como então, pastor, eu vou ficar cantando o tempo todo? Não, 1000 vezes não é isso. Mas é da sua forma de viver. É quando você compreende que tudo o que você é e faz é para adorar a Deus. Como eu falei, Deus te deu habilidades para você trabalhar com o que você trabalha ou se encontrar profissionalmente. E quando você se encontra profissionalmente, e você é um excelente funcionário, excelente naquilo que você faz, com excelência, e as pessoas perguntam, qual que é o seu segredo de você ser bom nisso? E você dá a honra e a glória a Deus, é uma expressão de adoração. As pessoas param e falam, meu Deus, sabe quando alguém se encontra, e não é tão fácil se encontrar profissionalmente, queridos. Ainda mais no Brasil, onde nas escolas não tem ensino de empreendedorismo financeiro, porque são coisas que vão aguçar, ativar na criança, no adolescente, ele se encontrar. Não tem aula sobre criatividade. Então, isso é um desafio no Brasil hoje, para um jovem se encontrar profissionalmente. Mas quando você se encontra profissionalmente, por exemplo, você começa a fluir naquilo, ser bom naquilo, é uma expressão de adoração. Porque quando as pessoas vão perguntar, qual que é o segredo? E você pode falar ali tantos livros, fiz tantas coisas, mas você pode falar, é Deus. É Deus em minha vida. Sabe, quando você, na sua família, você escolhe por um caminho de honra, por um caminho, sabe, onde você valoriza o seu lar, onde você honra a sua esposa, o seu marido, seus filhos, os seus pais, onde você tem um ambiente ali que é um pedaço do céu aqui na terra, é uma adoração a Deus. Porque quando as pessoas olham em meio a um caos, em meio a tantas lutas, quando nós vemos aí fora no mundo, o mundo jaz o maligno, e o casamento praticamente não existe mais no mundo, e quando eles olham para um casamento cristão, e veem um casamento sendo transformado, aperfeiçoado, eles veem Deus ali, Deus se agrada do seu casamento. Essa é uma adoração a Deus. Então a nossa forma de viver é uma expressão de adoração. A forma como eu escolho me comportar, a forma como eu escolho conduzir a minha vida profissional, a minha vida familiar, a minha vida nos meus relacionamentos sociais, é uma forma de adorar a Deus. Aquilo que eu faço quando ninguém está vendo, é uma forma de adorar a Deus. A nossa vida pode ser uma expressão de adoração a Deus. Então o que faz Deus sorrir? O que faz Deus se agradar para que possamos ser intencionais nisso? Deus, Ele sorri, Ele se agrada quando nós vivenciamos os ensinamentos da sua palavra, os princípios. A Bíblia não é um livro para ser decorativo ou somente ser lido na liturgia do culto, mas sim um manual de vida. Eu quero falar um pouco mais a um ponto à frente, mas quando nós vivenciamos os ensinamentos da palavra de Deus, nós fazemos Deus sorrir, nós agradamos a Ele. Quando nós escolhemos por amar a Deus acima de todas as coisas, nós estamos fazendo Deus sorrir. Quando nós nos amamos, quando nós amamos ao próximo, nós estamos fazendo Deus sorrir. Quando nós somos fiéis a Deus, algumas pessoas, meu Deus, agora não. Como está a sua fidelidade com o tempo? Deus tem tido o melhor ou o que sobra do nosso tempo? Como está a nossa fidelidade àquilo que Deus nos confiou? Recursos, família. Como está a nossa fidelidade, Senhor, no que diz a ser dizimistas, fiéis e ofertantes generosos? Isso faz Deus sorrir. A nossa fidelidade, a nossa generosidade, a nossa fidelidade integral. Ser íntimo de Deus, ser íntimo é algo que faz Deus sorrir. Sabe, precisamos de trazer para o nosso coração
que Deus deseja desenvolver um relacionamento conosco, que Deus deseja ser o nosso Pai e amigo. Porque muitos veem Deus como Senhor Todo-Poderoso, e é. Muitos veem Deus como Criador do universo, e Ele é. Mas também Ele é o Pai perfeito, que quer e deseja ser o nosso amigo. Provérbios 3:32, Ele oferece sua amizade ao justo. Sabe, Deus, Ele quer ser o nosso melhor amigo. Deus quer que nós venhamos tê-lo também como melhor amigo, como pai e amigo. E por isso precisamos desenvolver esse relacionamento desde o Éden. Quando nós lemos em Gênesis, vemos no Éden que Deus todos os dias procura por Adão e por Eva para ter um tempo de qualidade. E essa procura não cessou no Éden. Ela continua. Deus procura ter um tempo com você. E precisamos desenvolver um relacionamento. Ele é desenvolvido com tempo e tempo de qualidade. Um relacionamento é desenvolvido quando um fala, mas também se ouve. Porque sabe o que acontece? Às vezes vemos pessoas, não sei se já aconteceu com você, mas eu infelizmente já fiz isso, confesso. Mateus 6:6, vai para o seu quarto, fecha a porta, ora seu Pai em secreto, e Ele o recompensará. E nós vamos conversar com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. E você entra no seu quarto, fecha a porta, lê a Bíblia, medita naquele versículo, glória a Deus, vai orar. E fala, Senhor, me ajuda. Senhor, como que eu posso resolver a situação? Senhor, como que eu posso fazer isso no meu casamento? Senhor, como que eu posso fazer isso na minha empresa? Senhor, como que eu posso fazer isso na minha célula? Senhor, me dê respostas. Senhor, Senhor, me ajuda. Senhor, me dê respostas. E aí está o Espírito Santo lá do seu lado, claro. Pode falar, estou te ouvindo aqui, estou anotando tudo, pode falar. E você lá, Senhor, me dá a resposta, Senhor, Senhor. E quando você repara, aí o Espírito Santo fala assim, pronto, agora eu vou falar. Aí você, amém, fecha a porta e vai trabalhar. Não conseguimos ouvir e desenvolver, aprofundar esse relacionamento, se não houver tempo para ouvir. Devemos abrir o nosso coração, falar, rasgar o nosso coração, sabe, falar, as nossas orações não precisam ser bonitas, mas precisam ser verdadeiras. E abra o seu coração para o Espírito Santo, para Jesus, para Deus Pai, rasgue o seu coração, mas pare para ouvir. Como eu posso ouvir, pastor? Ministrei um pouco disso sobre no último Terça Light, Raiz, agora nessa semana, mas eu quero falar algumas coisas. Primeiramente, através da palavra de Deus, lendo e meditando. A palavra de Deus vai falar com você. O Espírito Santo que habita em você, através de percepções, de impressões e sentimentos que não são contrários à palavra de Deus. Medite sobre a palavra, tire um tempo de silêncio, de reflexão, longe do celular, longe de tudo, para você poder ouvir Deus falando de uma forma interior com você. Isso é desenvolver essa amizade. A amizade desenvolvida com o tempo é desenvolvida com respostas às vezes negativas de Deus para nós. É desenvolvida com persistência e paciência. Por isso sejamos persistentes nessa busca, nesse desenvolver na amizade com Deus. Possamos nos entregar por completo. Sabe, Deus não está interessado somente na sua vida espiritual, mas Deus deseja ser o Deus da sua vida espiritual, ser o Deus da sua alma, dos seus sentimentos, ser o Deus do seu físico, da sua saúde. Deus deseja ser o Deus da sua vida integral, por completo. Por isso, quer agradar a Deus, se entregue por completo a Ele. Entrega tudo, sem ressalvas. Em segundo, primeiro o propósito que vemos em Jesus, o propósito de Deus para nós é uma vida que agrade a Deus. Em segundo, fomos planejados para fazer parte da família de Deus. Eu e você fomos planejados para ser família de Deus. Jesus se fez ponte para que através do seu propósito na cruz, o unigênito se tornasse primogênito. E eu e vocês, que éramos antes órfãos, dados às trevas, nos tornamos através da fé, resgatados, salvos, justificados e agora adotados como os filhos e filhos amados para uma família espetacular, para pertencer à família de Deus.
Eu e você fomos formados para pertencer a uma família. Não é propósito de Deus a solidão, a uma vida individual e isolada, mas sim uma vida em comunidade, uma vida em família. Deus quer uma família, por isso criou uma família para pertencermos a ela. E a igreja de Cristo é a família de Deus. A igreja local é a expressão no detalhe do acolhimento e amor da família da fé. E ser família é escolher por amar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 3, a parte B do verso 3, não importa o que eu diga, creia e faça, porque sem amor estarei arruinado. Sabe, o amor, como está em João, capítulo 1, verso 6, o amor significa viver da maneira que Deus nos mandou viver. E como vocês ouviram desde o início, o seu mandamento é esse: viva uma vida de amor. E ser família é escolher por amar. O que realmente importa é amar, e amar de verdade a Cristo e sua família. Nós temos como um dos nossos valores: a Light não é um lugar para frequentar, mas sim uma família para pertencer. Não somos meros consumidores, mas sim cooperadores. E a nossa igreja foi, desde o seu início, da sua fundação, há 20 anos. E por falar nisso, vira a pessoa do seu lado e fala: dia 5 de dezembro. Para outra, você vai falar agora: terça-feira, eu espero por você, para a minha, para a sua, para a nossa festa de aniversário. Eu e você, 20 anos a Light. Aleluia! 20 anos, querido. Então, 5 de dezembro, terça-feira, tem um Terça Light especial, com um pastor especial, uma pessoa que é uma referência enorme para a nossa liderança, para os nossos pastores, para essa casa. Vai ser uma noite maravilhosa, você não pode perder. Sabe quem vai ser esse convidado? Só no domingo que eu vou revelar, no próximo domingo. Então vem com grandes expectativas, vai ser incrível, vai ser demais. Mas a Light, desde o início, ela cresceu com esse princípio de não ser somente um ambiente religioso, mas um ambiente de comunidade. Começamos com o pastor Clemente e pastora Clauzi, e após o Senhor nos levar, pastor Clemente em 2015, pastora Clauzi em 2021, o Senhor continua no pastor Mateus, pastora Dani, nossos pastores, esse princípio, esse valor de igreja, família, de comunidade da fé, família da fé. Por isso nós não somos um lugar somente para frequentar o entretenimento, mas sim uma família para pertencer. Eu tenho uma frase que eu trago para mim, que a Light é uma igreja família e uma família imperfeita. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu sou imperfeito, gente. Eu sei que vai assustar, mas eu tenho muitos defeitos. Muito. Ixi, misericórdia. Vai assustar. E deixa eu contar outra coisa. A pessoa do seu lado aí, ó. Nem olha para, não olha para ela agora, não, só vai ficar constrangida. Mas sabe, essa pessoa cheirosinha do seu lado aí, ó, toda arrumadinha, ela também tem defeito. Ela é imperfeita. Tem gente que até torce para o Cruzeiro, está do seu lado. Tem pessoas imperfeitas e muito. Por isso somos uma família imperfeita, porque família é feita por pessoas. Então a Light é uma igreja família e uma família imperfeita, com pessoas imperfeitas que são unidas e conectadas pelo amor perfeito. E esse amor, nesse amor somos aperfeiçoados. E esse amor perfeito é o amor de Cristo Jesus. Nós somos sim uma família imperfeita, mas o que nos une, nos conecta, é muito maior, que é o perfeito amor de Deus. Por isso o nosso propósito é ser família. E esse propósito, queridos, é um desafio. Porque ser família não é algo fácil, não. Já viu o grupo de família? Já viu? Ixi, deixa quieto. Para dar uma polêmica, um BO é fácil. Joga uma figurinha do Lula e do Bolsonaro.
Acabou. Mas, queridos, ser família não é algo fácil, mas extremamente necessário. Porque, sem dúvidas, a ponte que nos leva para um aperfeiçoamento e transformação é ser igreja família. É pertencer a uma família, viver uma vida de comunhão, uma vida do congregar, uma vida celular, uma vida uns com os outros. Uma vida dentro e fora das reuniões. Como está no nosso canal no YouTube, na série Eclésia, volta lá, assiste essa série. Você vai ser muito abençoado. Mas ser igreja família, queridos, é escolher por doar. É escolher por você abrir mão de fazer o que você quer e fazer pelo outro. É você escolher por saber que você é imperfeito. Mas talvez aquilo que a pérola, a chave para transformar e aperfeiçoar a sua principal falha, está na pessoa do lado. Está no próximo. Isso é ser família. E aí então é você escolher por amar pessoas imperfeitas também. É escolher por servir, por conviver com pessoas diferentes. E compreender a multiforme graça de Deus em todas as diferenças e em todas as imperfeições, através do aperfeiçoamento do amor de Cristo. Então, escolher por ser igreja família é escolher por um caminho que pode não parecer fácil, mas é extremamente necessário. Porque você precisa muito mais do que você imagina. Porque essa vida em comunidade, essa vida em comunhão, essa vida da igreja fora das quatro paredes, que transforma, aperfeiçoa. Quanto que eu fui aperfeiçoado e transformado através da vida em igreja família. Queridos, misericórdia. Eu falar aqui hoje para vocês é um milagre. Quando eu comecei a frequentar uma célula, eu travava, eu falava para dentro, eu não tinha uma dicção nada boa, né? Não que ela seja perfeita hoje, mas ela não era a melhor, ela era muito pior. E ser igreja família permitiu isso. Por conta das células, por conta dos relacionamentos. Quando comecei a conviver, eu encontrei uma outra realidade. Porque eu estava preso a culturas e raízes familiares. E nós devemos olhar para a nossa cultura e raiz familiar, ver o que é bom, o que é de Deus, exaltar isso, honrar isso, mas tudo aquilo que é contrário a Deus, temos que cortar. E eu pude cortar através do relacionamento. Frequentando a casa do João Lucas, do Jô, do pastor Mateus e do pastor Felipe. Sendo amigo, relacionamentos, vendo ali outra forma, outra visão, e aquilo foi aperfeiçoando, transformando o meu coração, transformando a minha vida. Eu creio que através da graça de Deus, do amor e investimento dos meus pais na fé, pastor Mateus e pastora Dani, e muito da igreja família, é que eu pude ser transformado. Meu casamento transformado, minha vida transformada, eu estou no ministério muito por conta disso, porque como que a igreja família foi um instrumento de Deus, foi um instrumento para eu aprender coisas básicas da vida, aprender outras coisas que eu nem imaginava, porque eu pude ser aperfeiçoado através dos meus irmãos, aprendendo a conviver com as diferenças, respeitando, não tolerando aquilo que é pecado, mas respeitando as diferenças, e sendo aperfeiçoado uns com os outros, através desse relacionamento, permitindo muitos serem a resposta para as minhas imperfeições. A humildade é uma chave extremamente importante para que eu e você possamos ser igreja família. Então traga isso, sabe, nosso propósito é ser uma igreja família. O seu propósito é ser igreja família. E que possamos olhar muito mais como eu posso somar do que o outro pode somar. Tenhamos esse coração. Ser igreja família, ser família. Tenha uma vida de comunhão, um valor do congregar aos domingos. Faça parte de uma célula, se envolva. Seja família. Primeiro, vemos
o propósito de viver uma vida que agrada a Deus. E segundo, o propósito de ser uma parte da família, pertencer a uma família da fé. Em terceiro, eu e você fomos gerados para nos tornar semelhantes a Cristo. Aí apertou, né? Aí aperta um pouco mais. Mas é propósito de Deus. Em João 5,19, Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada em si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho faz também. Jesus só fazia aquilo que ele viu o Pai fazer. E agora o nosso propósito é fazer o que nós lemos o que Jesus fez. Nosso propósito é deixar Cristo ser moldado em nosso caráter. Cristo ser moldado em nós. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Quando você carrega o título de cristão, não é um título religioso, mas sim a sua identidade como pequeno Cristo nessa terra. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, dos cristãos aqui na terra. Por isso, o nosso propósito é permitir que possamos ser transformados e lapidados, para que possamos ter a cada dia mais de Cristo e menos de nós. E como que isso acontece? O primeiro ponto é: seja transformado pela verdade, pela palavra de Deus. Deixa eu falar algo para vocês, querido. A palavra de Deus, ela ofende. Que? Ela ofende a nossa carnalidade. Ela ofende a nossa humanidade. Ah, pastor, está exagerando. Quando alguém pisa no seu calo, quando você é ofendido, quando alguém faz o mal a você, o que Jesus ensina? Paga o mal com o mal? Não, com bem. Quando você se vê em meio a uma liderança, talvez profissional, que não é sadia, que não é boa, o princípio de Deus, a palavra fala, só honra os seus líderes se eles forem bons? Não. Quando você está em meio a um problema de um casamento, a palavra de Deus, ela fala para você, siga o seu coração e seja feliz? Não. Meu amigo, para os homens ainda, principalmente, ela fala para você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida. Não tem meio termo não. Ou é ou não é. Ou seja, a palavra de Deus, ela ofende a nossa humanidade, a nossa carnalidade. E por isso, vivenciar a palavra de Deus é permitir ser transformado pela Bíblia. A Bíblia é muito mais do que um manual só de doutrinas, mas é a palavra de Deus viva, criada, que gera fé e produz mudança, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas para o futuro eterno. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é o principal manual de transformação. Por isso, leia a palavra e deixa ela ler você. Deixa ela trazer transformação. Alimente da palavra de Deus. Alimente da palavra de Deus, como está em Josué 1:8. Não deixe falar as palavras deste livro e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer encontrar o verdadeiro sucesso? Nesse sucesso de coach fajuto, do arrasta para cima, do paga tanto que eu vou te dar mais dívida. Não é esse sucesso falso, não. Sabe, você quer encontrar o verdadeiro sucesso? Está aqui. Está na palavra de Deus. Nela você vai ser um funcionário melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, um cristão melhor. A palavra de Deus é um instrumento de transformação e que traz o caráter e a vida de Cristo para nós. Por isso não podemos ler somente no dia da célula, no culto, mas diariamente. A palavra de Deus é o instrumento mais poderoso para aperfeiçoar a nossa vida de forma integral. Sabe, outra forma de poder ter o caráter de Cristo impresso em nós é através da provação. É quando as coisas não acontecem como queremos. Porque, queridos, nós agimos
como desejamos ser, mas reagimos como nós estamos. Nós agimos como queremos ser, desejamos ser, mas reagimos como nós estamos. Por isso que as provações, elas vão revelar o quanto de Cristo que está em nós. E vai revelar o quanto que tem que morrer para que Cristo possa viver. Sabe, em meio às provações, lutas, problemas, circunstâncias contrárias, são oportunidades que nós temos de transformação e não agir mais como éramos, mas como Cristo está sendo impresso e vivificado em nós. Como que você reage quando alguém do nada, sem dar seta, mete o carro na sua frente no trânsito, te fecha? Você está na moto, que é pior ainda, e o motorista do carro não vê, quase joga sua moto longe. Você está no carro, alguém dá aquela relada no seu retrovisor. Como que você reage? Como que você está dirigindo bonitinho, tô indo para aqui, alguém vem dar aquela fechadora, você freia. Você respira fundo e fala, graças a Deus não deu nada. Ou você lança aquele palavrão gospel. Filisteu incircunciso, filho do capeta, só filho do cão, que ele é filho do diabo, só pode pedir daquele jeito. Como que você reage? Como que você reage quando é injustiçado? Qual a reação? Qual é a reação quando as coisas não saem do seu jeito, da sua maneira? Quando não acontece no seu tempo, qual é a sua reação? A nossa reação a meus desafios irá revelar o quanto estamos maduros e o quanto estamos parecidos com Cristo. Por isso, permita e olhe em meio às provações, como as oportunidades de você deixar Cristo viver em você e a sua carnalidade morrer. Veja as situações adversas. Como que você reage quando, vou usar um termo aqui, o chicote está lá na empresa? O trem vai apertando. Como que você reage? Como que você está agindo? Você murmura? Você junta com o pessoal para murmurar? Para falar mal? Para cair na conversa fiada? Devemos olhar com carinho para nossas reações, pois elas irão revelar o quanto de Cristo tem em nós. Sabe, seja fiel ao Senhor. Busque o Espírito Santo para trazer as reações corretas, para que você possa ser transformado. Deixe a palavra de Deus transformar você. Deixe as provações ser uma ferramenta e seja fiel a Deus em meio aos processos. Os processos são fundamentais para que possamos ter Cristo impresso em nossas vidas. Seja persistente, paciente. E um subponto, sabe, para você ser mais parecido com Jesus, seja leve com os outros e exigente com você. Às vezes a nossa carne é o oposto. A gente é exigente com todo mundo e muito leve. Seja leve com os outros e exigente com você. Primeiro propósito, fomos criados para agradar a Deus. Segundo propósito, fomos criados para pertencer a uma família. Terceiro propósito, fomos criados para parecer com Jesus. Quarto propósito, fomos criados, moldados para servir. E Jesus, queridos, Jesus é nosso maior exemplo sobre servir. João capítulo 13, eu vou ler daqui do 4 ao 15, esse texto é fantástico. É um dos meus favoritos. João 13, 4. Assim, levantou-se da mesa, Jesus, tirou a sua capa, que representava a sua posição, e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Chegou Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde você vai entender. Verso 8.
Disse Pedro: não, nunca vai lavar os meus pés. Então Jesus respondeu: se eu não lavar, você não vai ter parte comigo, Pedrão. Verso 9. Pedro então respondeu: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas eu quero tomar banho, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Verso 10, Jesus fala: ô Pedro, quem já tomou banho não precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Já está dando a dica de Judas ali. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso diz que nem todos estavam limpos. Verso 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou-se a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então, Jesus pergunta para os discípulos, para os 12, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. E com razão, eu sou. Verso 14. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Amém. Em Jesus nós vemos uma pessoa que tem como propósito agradar a Deus. Em Jesus nós vemos uma pessoa que tem como propósito família, que tanto de unigênito se torna primogênito. Em Jesus vemos ele fazendo o que o Pai fazia. E em Jesus nós vemos o servo. Fomos criados para servir. E como eu posso então desenvolver esse princípio, esse propósito, pastor? Tenha uma mente de servo. Números 12, 24, meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. Em Filipenses 2, 5, na versão A Mensagem, pensem de vocês mesmos tal como Cristo Jesus pensava de si. Sabe, tudo começa com a nossa forma de pensar. Precisamos de renovar a nossa mente e ter uma mentalidade de servo. Sabe por quê, queridos? No mundo, na vida sem Jesus, melhor dizendo, o normal é você desejar ser servido. Mas, na vida com Jesus, é servir. Por isso começa com a renovação da mente, mudando a forma de pensar. Então temos que trazer para nós a mentalidade de servo. Eu quero trazer 5 passos práticos para ter uma mente de servo. Comece pensando mais nos outros do que em você mesmo. Os servos, eles pensam como administradores, não como donos. O princípio de mordomia. Já parou para pensar? Eu sou assim. Se eu tenho que dirigir um carro, eu até evito. Mas se eu tenho que dirigir um carro que não é meu Deus do céu. Eu volto a ser igual quando eu saí da autoescola. Coloco o cinto. Fico olhando em todos os retrovisores, porque eu estou com o carro de outra pessoa. Se meu carro dá uma reladinha, eu resolvo isso depois. Mas se eu estou com o carro de uma outra pessoa, eu fico travado. Eu fico, meu Deus do céu. Eu vou andando a 60 e olha lá. Porque eu quero garantir que aquele carro, vou entregar aquele carro preservado, intacto e sem desgastar ele. Porque é um senso de administração, de mordomia, não é o meu carro. Tem uma vez que eu estava, na última empresa que eu trabalhei, tinha uma SUV importada, muito top. E aí um dos diretores falou assim, Lucas, eu preciso... Você vai resolver, eu ia usar o carro da empresa? Não, faça com o meu carro. Minha alma saiu do corpo. Eu falei, Jesus Cristo, é tanto botão, era uma nave. Eu falei, meu Deus do céu, eu fui dirigir. Queridos, a baliza que eu fiz, parecia o dia do meu exame na autoescola. Bem devagarzinho, com certeza, olhei, ficou perfeita. Porque o zelo com aquilo que não é meu. O servo tem esse zelo. Ele considera como administrador e não como dono. O servo, ele pensa no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo. Menos comparação, mais ação. O servo, ele entende que não é a função que avalia quem ele é, mas como Deus o vê. O servo, ele tem na mente que tudo que ele faz é por amor e por propósito. Então, uma mentalidade de servo, pensa mais no outro do que em você. Pensa como administrador e não como dono. Pensa no seu trabalho, ação e não comparação. Entenda que você é avaliado por Cristo e não pela função. E tenha na mente, faça por amor e por propósito. Sabe, ser servo é ter a mente de servo. Ser servo é usar o que Deus te deu para servir. Deus merece o melhor de você. Sabe o que Deus te deu? Quais são as capacidades, os talentos que você percebe hoje?
use para servir a Deus. E não fica, a gente fica imaginando, quando for uma coisa muito elaborada. Não, queridos, deixa eu falar algo para vocês, como pastor do staff, dos voluntários aqui da Light. Nós precisamos de muita gente para servir. Muita gente. Temos mais de 250, se não me engano, então ser 238 ou ser 258 pessoas servindo. Mas deixa eu falar, dá para dobrar esse número. Porque tem serviço demais. Precisamos de multiplicar a equipe do diaconato, multiplicar a equipe da mídia, multiplicar as bandas do louvor, multiplicar todos os ofícios. Vou parar aqui que eu vou esquecer de algum, aí vai falar, você não falou do meu. Então, todos os ofícios nós precisamos de dobrar. A atmosfera aí, a gente já da atmosfera já está me dando direto aqui. Sabe, todos os times nós precisamos, queridos. Então você pode servir da sua forma, mas o que Deus te deu é importante. Sabe, nessa célula dessa semana, o tempo está voando, meu Deus. Eu achei que eu ia fazer em menos tempo que de manhã, Douglas. Misericórdia. Mas deixa eu correr aqui, mas deixa eu contar esse testemunho da minha célula. Nós estamos no compartilhar, e a Poli, minha esposa, a pastora Poli, hoje está à frente do Kids, e foi criada uma nova função no Kids, que é uma função que ninguém vê, mas que é muito importante, porque é uma função que prepara nos momentos mais especiais, o lanche. É igual na célula, o lanche nos momentos mais... A célula toda é bom, mas o lanche é top, gente. E como eu falei de manhã, o pastor Mateus ia amar estar na minha célula essa semana que passou. Sabe por quê? O que teve no lanche? Coxinha quentinha com pimenta ainda, coca geladinha trincando. Estava perfeito, né, gente? Ele ia amar estar naquela célula. Mas agora o Kids criou o time da Copa. O time da Copa, eles chegam, não é da Copa do Mundo não. Eles chegam, vão para a cozinha ali, preparam um lanche. Enquanto ninguém está vendo, para o momento certo do cronograma do Kids, chega aquele lanche maravilhoso, fresco, feito com muito carinho. E são pessoas que estão fazendo aquilo que elas são boas em fazer. E glória a Deus por isso. Sabe o que você é bom? Uma outra pessoa na minha célula foi falar do encontro. Foi falar que ela foi impactada no encontro. Eu fiquei feliz achando que ia falar de alguma das nossas palestras, Douglas. Eu fiquei até me arrumei na cadeira assim, e falei assim. Ela falou, sabe o que me marcou no encontro? Foi uma pessoa que sempre sorria para mim. Ela tinha um sorriso que me marcava. Eu via Jesus naquele sorriso. A pessoa serviu com o que ela tinha de melhor, o sorriso. Por isso, nós não precisamos de pensar em muito, mas sim de entregar tudo o que nós temos. Sabe, com o que você tem hoje, como você pode servir? E servir, queridos, é de forma integral. É servir a Deus, é servir a igreja local, a sua célula, a sua casa, a todos. A bacia e a toalha são instrumentos chaves e preciosos para o cumprimento do seu propósito nessa terra. O evangelho não é um evangelho completo se não tiver uma bacia e uma toalha em suas mãos. O nosso propósito é andar com uma bacia e com uma toalha, por onde nós vamos passar. E por último, vocês estão demais, hein? Essa turma tá demais, meu Deus do céu. Então, vou colocar mais 2 pontos aqui, tô brincando. Glória a Deus por vocês, queridos. Por último. Boa. Dá para fazer uma série, querido, sobre o propósito. Em breve vamos ter uma na Light, mas... Sabe, o nosso propósito, o primeiro é viver uma vida que agrada a Deus. Viver uma vida em família. Viver uma vida onde Cristo seja manifesto em você. Servir. E por último, nós temos como propósito viver uma vida com uma missão. Sabe, o quinto propósito é viver uma vida como missão. Nós não fomos criados para viver de uma forma somente de observar a terra, mas de vivenciar um propósito, uma missão. Deus tem uma missão. Pode passar o slide, Marcos. Sabe, Jesus em toda a sua vida nessa terra, como homem, viveu uma vida com propósitos de cumprir a sua missão. A missão de Jesus foi subir na cruz.
para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. E Ele tem para nós outras missões. E Jesus, Ele tem para nós uma missão, a do ID. Marcos 16, verso 15, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Ser um discípulo de Jesus, Mateus 28, 19 e 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, mas não discípulos nossos, mas discípulos de Jesus, como vamos ter agora no dia 3 de dezembro, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Temos como missão ir, pregar o evangelho, fazer discípulos. Mateus 5,14, ser luz. Vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. A nossa missão é levar salvação, amar a todos e compartilhar o evangelho como se todos os dias fossem o último dia. E o compartilhar o evangelho, pregar o evangelho, que eles, pelo amor de Deus, não estou falando para você pegar um megafone para a Praça 7 e ficar lá, arrependam. Não. É um estilo de vida. Então você fala, mas pastor, eu sou tímido, eu sou introvertido. Acima da sua timidez e de você ser introvertido, pregue o evangelho. Sabe como você pode pregar o evangelho? No dia a dia, de uma forma natural, através da sua vida. Eu contei de manhã, tem momentos na empresa que eu trabalhava, antes de vir para o ministério, em que o trem ficava apertado. Aí sim o chicote estalava bonito. Negócio tenso. E eu chegava lá, sorrindo, feliz, naquele clima pesado. E trabalhando, levando chicotado e tal, e de repente um colega, colaborador, virava: "Por que você está rindo, Lucas? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Você está rindo?" Eu não ficava rindo igual o bobo quando tinha bronca, nada disso não, tá, gente? Eu estava rindo, quero dizer o seguinte: teve tudo, sentava a trabalhar e trabalhava feliz. E quando a pessoa, por que você está leve desse jeito? Por que você está desse jeito? Eu podia falar, porque isso aqui vai passar. Estou aqui há tantos anos, sei que vai passar. Mas o que está dentro de mim não passa, é eterno, que é Jesus. E aí podia compartilhar de uma paz que excede todo entendimento. E essa paz que excede todo entendimento vem através de entregar a vida a Jesus como o único Senhor e Salvador. É orar quando alguém está doente, está com uma dor, assim, posso orar por você? Sabe, é você ser luz aonde você está. Nós somos light é de ser luz. É de ser a luz de Jesus. Nossa missão é compartilhar dessa vida extraordinária de Jesus. Nossa missão é de levar salvação, é de amar a todos, não tolerar tudo, mas amar a todos, compartilhar o evangelho como se não houvesse outro dia. Todo tempo, em toda oportunidade, sem ser um chato, mas sendo alguém intenso e preciso. Nós temos uma missão, queridos. Existe uma missão que nos foi dada. E parafraseando com o Capitão Nascimento, tropa de elite, missão dada é missão cumprida. Temos que ter esse senso de responsabilidade. Sabe, a sua célula, as nossas células têm uma missão, que é crescer e multiplicar. E essa não é uma missão do líder, é uma missão de toda a célula. E como que você pode contribuir, sabe, sendo alguém disponível? Como que você para refletir, como que eu posso servir na missão da minha célula de crescer e multiplicar? Leve os seus amigos. Não levou um amigo no dia do amigo, ou no encontro de célula. Tem um amigo novo, invista em tempo de qualidade com ele, perguntas abertas, sem ser religioso. Invista em acolher essa pessoa. Já é um anfitrião, seja um anfitrião. É uma das melhores coisas, abrir a sua casa para ter uma célula. Sabe, você já está levando o lanche, se ofereça para levar o lanche, você já faz algum dos ex, se ofereça para fazer, peça para que você possa treinar e fazer outros ex da célula, mas traga para si o senso de responsabilidade, o senso de que você faz parte dessa missão.
E que essa missão é um privilégio, você estar envolvido com ela. Se envolva com a sua célula, se envolva com o seu líder, se envolva com o seu supervisor, se envolva com essa igreja, se envolva numa vida com missão e não uma vida de omissão. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, para que pudéssemos praticarmos. Quero convidar a banda. Sabe, queridos, a vida de um cristão é uma vida com propósitos. Eu desejo muito que, ao você sair daqui hoje, você saia cheio de e com propósitos, compreendendo os propósitos de Deus para a sua vida. E compreendendo que esses são os globais, tem outros, tem os individuais. E comece a buscar a Deus. Com o tempo, cada propósito você vai descobrindo. Quando descobrir, invista e seja intencional em aplicá-lo. Mas a nossa vida é uma vida com propósitos. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Atos 13, verso 36. Lucas escreve: pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Sabe, vai chegar um dia e vamos estar diante de Deus. E haverá algumas perguntas que serão feitas para nós. E quais serão as nossas respostas? Um dia Deus irá analisar nossas respostas sobre essas questões da vida. Jesus vai perguntar para você: você me pôs como centro da sua vida? Jesus é o centro da sua vida? Você vive para agradar a Deus? Você desenvolveu o seu caráter? Você dedicou a sua vida a servir aos outros? Você comunicou a mensagem de Deus e cumpriu a missão que Ele te deu? Você amou e participou com a sua família na igreja? Chegar um dia que não importa as nossas intenções, mas sim as nossas ações. Por isso, devemos refletir de como estamos vivendo. Como estamos vivendo a vida extraordinária que Jesus nos deu. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Queridos, não se permita, não se permite viver uma vida menor do que a vida que Deus sonhou e planejou para você. Não se permite viver uma vida menor do que a vida que Deus sonhou e planejou para você. Não fique satisfeito com o mediano. Não fique satisfeito com o ordinário. Não fique satisfeito com uma vida mais ou menos. Sabe por quê? O pastor Rodrigo Alvim falou isso no NCS Conference. O diabo fica extremamente satisfeito quando você tem uma vida meia boca, porque ela não impacta ninguém, não transforma ninguém e não abala o inferno. Mas quando você escolhe para viver a vida que Deus te deu, viver os propósitos de Deus, quando você escolhe viver uma vida que vai agradar a Deus, quando você escolhe doar pela família da fé,
Quando você escolhe por matar a sua carne todos os dias, deixar Cristo viver em você. Quando você escolhe por servir, o propósito de servir. Quando você vive a missão de ser luz, de fazer discípulos, de pregar o Evangelho. Nada para. O inferno estremece, vidas são transformadas, a glória de Deus é traída, o mundo é transformado, porque o mundo, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus vivem a vida extraordinária que Deus projetou. Não se permita viver uma vida menor do que a vida que Deus sonhou e planejou para a sua vida. Viva uma vida de e com propósitos. Eu quero convidar você a ficar de pé.